Neste momento eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder mais uma vez estar aqui juntamente com nossos irmãos para nós compartilharmos mais o leitura diária de sexta-feira. Pela graça do Senhor, no próximo domingo estaremos aprendendo sobre a lição de número 3, sobre o tema a visão do trono de Deus, aonde nós iremos aprender sobre essa visão em que o apóstolo João ele teve nessa revelação de Patmos, na revelação do Apocalipse. A nossa leitura diária se encontra em Apocalipse, capítulo de número 5 e o versículo de número 6, que nos fala um cordeiro como havendo sido morto. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: E olhei, e eis que estavam no meio do trono os 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Vimos aqui que neste versículo, onde vimos aqui esta revelação que o Senhor Deus deu a João na ilha de Patmos. Então nossa leitura diária aqui se encontra neste versículo, pelo qual nós iremos relatar alguns pontos importantes nessa leitura diária pelo qual me foi concedido. Nós vimos aqui que em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, nós vimos que o apóstolo João descreve nesta grande visão. E diante do trono ele via um cordeiro com 7 chifres, quer dizer 7 pontas, e 7 olhos, que representa os 7 Espíritos de Deus enviado ao mundo. Então nós vimos que esse cordeiro que João viu ali naquela visão, ele representa Cristo, representa o Cristo. Vemos também que aqui em Apocalipse, que o cordeiro que parecia ter sido morto, enfatiza a morte sacrificial na cruz do Calvário. Ainda nós vemos aqui que são visíveis, aqui significa a morte de Jesus, significa que a morte de Jesus ela foi real e eficaz. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia, e ele está de pé, indicando a sua vitória sobre a morte. Nos fala que Jesus venceu a morte, porque a morte não tem poder sobre Jesus, Jesus que tem poder sobre a morte. Vimos também na visão do apóstolo João, que quando ele viu um cordeiro em pé no centro do trono de Deus, quer dizer que significa a autoridade divina de Jesus e o seu papel central no plano redentor de Deus. Nós sabemos que aqui que o trono é um símbolo do governo soberano de Deus sobre todo o universo, Nós sabemos que tudo está sobre o domínio de Deus. Então nós sabemos que o Cordeiro no centro do trono de Deus, ele é soberano, com ele está todo o domínio nos céus e na terra. Nós vimos também que
ele estava cercado sobre 4 seres viventes e os 24 anciãos. Sabemos que são figuras simbólicas que representam toda a criação e o povo redimido de Deus aqui na terra. Simboliza também a onisciência de Deus e a plenitude da criação. Sabemos também que os anciãos ao redor do trono representam os fiéis do Antigo e também do Novo Testamento que professaram a Cristo e alcançou a vida eterna. As 7 pontas e os 7 olhos. Os 7 pontas, aqui representa, poder e autoridade de Deus. Vemos que o número 7 é associado à perfeição de Deus. Nós vimos aqui uma referência que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Em Mateus 28, 18 ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Também quero dizer aos irmãos o significado dos 7 olhos. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Essa afirmação é uma referência ao Espírito Santo de Deus em sua plenitude, e vimos que esta imagem transmite que Jesus, através do Espírito Santo, tem consciência e entendimento completo de todas as coisas. Para confirmar esta palavra, para concretizar essa palavra, nós temos referência em Isaías capítulo 11 e o versículo 2 que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e temor ao Senhor. Então nós vimos aqui que este versículo significa um pouco do qual eu relatei aos nossos queridos irmãos e internautas. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que ficamos com essa palavra, que nós possamos a cada dia dedicar nossa vida mais diante do Senhor, para que nós também um dia poderemos adentrar diante do trono de Deus e também estar diante da sua face no céu de luz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.